Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é mais um podcast, mas hoje é um formatinho bem diferente. Bem diferente também não, né? Mas um pouquinho diferente, porque agora é com nós, mulheres, mulheres de Deus, mulheres virtuosas, guerreiras, né? Eu sou a Mailine e a pastora Maíris vai falar um pouquinho com vocês também. Olá, pessoal. Eu sou a pastora Maíra e estamos aqui iniciando mais um podcast. Nós vamos falar sobre mulheres fortes, mulheres poderosas, mulheres que cheias da graça de Deus. E vamos falar também do nosso dia a dia, né? Maternidade, ministério, trabalho e tudo isso que envolve a nossa vida, né? Porque a gente não faz somente uma função. A gente cumpre várias funções. E a gente vai começar falando vou começar perguntando: missionária Mailine, Hum. qual é a mulher da Bíblia que te inspira, que te chama atenção e por quê? Olha, por incrível que pareça, a que me chama muita atenção é Débora, pela força que ela teve mediante muitas coisas que aconteceram ao derredor dela, sabe, por ela ser uma mulher em uma fase aonde homem que seria capitão, homem que vai à frente de guerra, homem que faz tudo, e de repente ela estar na frente de algo, isso que me chamou a atenção nela. E a postura que ela teve de não enfrentar ninguém, de não ir pra cima, não, mas ela foi respeitosa e ela fez com que todos ao redor dela respeitasse ela como mulher, e eu acho isso muito incrível, a força que ela teve. É verdade, quando a gente vai olhar a história de Débora, né, quando Deus estava ali levantando os juízes no livro de Juízes, capítulo 5, toda ainda tudo girava em torno do homem, né, o homem que tomava a frente das coisas, o homem que era o sacerdote, o homem que era o profeta, o homem que fazia tudo, né. E a gente vê uma das primeiras mulheres sendo levantada e ela tendo essa credibilidade, né, de Uhum, profetisa é. e de uma mulher que a Bíblia chama de mãe de Israel. Né, que ela falava que ela era mãe de Israel. E é muito forte a gente ver essa postura e essa determinação na vida de Débora, né. Mas o que mais chama atenção na vida de Débora? Olhando a história dela, o que é que mais te chama atenção na história dela? Eu vou devolver essa pergunta, porque, assim, eu achei que eu havia respondido, mas tudo bem, responde tu, o que te chama atenção? Ela estar posicionada em meio a uma guerra. Ela está pronta para direcionar um povo, para liderar, né, um povo, apesar de Baraque estar na frente dos soldados, era ela, foi por ela, pelo nome dela, que Israel ganhou a batalha, né? Aí, tanto que ela fala, né, para Baraque, ela fala: eu irei, mas Israel saberá que por meio de uma mulher é que veio a vitória. Né, então ela estar posicionada em meio a um lugar que homens reinava, de uma força muito grande, Uhum, de uma força e de uma determinação muito grande, e que eu acredito que nós estamos vivenciando e vendo muitas dessas coisas acontecerem hoje, uhum. né. Começou a valorização do nome da mulher ali, né, o nome da mulher começou a ser valorizado ali. Por mais que a mulher geralmente sempre trabalhava nos bastidores, né, com os afazeres de casa e tudo mais, mas para a mulher estar na frente de algo, o nome da mulher começou a ser valorizado ali, né, que ela começou a ter, eh, como eu posso explicar? Eu não digo só vontade própria, porque a mulher tem vontade própria, mas naquela época você não tinha muitas vontades, né, as suas vontades eram as vontades Não tinha muita não voz. tinha muita voz, mas após isso
mulher começou a ter voz, né. Lógico que perpetuou muitos anos para chegar onde a gente estamos hoje, claro. Mas começou ali foi o início. Mas é muito bom ver o exemplo de uma É. mulher, porque a gente vai olhar dentro do livro de Juízes, ela foi a única mulher que ficou destacada, com uma história de uma mulher, Uhum. né. Os outros juízes todos foram homens, né, mas ela foi a que se destacou em meio aos juízes, aonde o Senhor levanta ela, e eu acredito, né, Deus mostrando que ele pode levantar quem ele Uhum. quiser, no momento que ele quiser, na época em que ele quiser, só basta a pessoa estar posicionada. Só Sim, basta a pessoa estar disponível para ele, porque enquanto tem alguém disponível, o Senhor ele sempre está pronto para usar. é desse jeito mesmo. Bora, deixa eu dar uma vamos começar aqui, não somente falando só sobre Débora, mas sim sobre ser mulher, o peso de ser mulher, mãe, né, maternar e exercer algo no ministério, né, exercer algo. Vamos lá, quando você olha para a Bíblia, o que mais te chama atenção nas mulheres que Deus levantou? A força e a determinação de cada uma. Uma mulher que me chama muita atenção é Ana. Ana, nós conhecemos a história, a gente conhece a história de Ana, É, né, que mãe do profeta Samuel. Só que ela, apesar de ser perseguida, apesar de ouvir sobre a sua falha, ouvir sobre aquilo que a constrangia, todos os dias ela nunca desistiu de estar aos pés do Senhor. Ela sempre estava orando, buscando de Deus um milagre. E quando ela tem esse milagre nas suas mãos, ela não simplesmente abandona tudo, mas ela vai com o tempo que ela esteve com seu filho, ela vai ensinar para ele também o valor do compromisso, sim. E isso hoje em dia sabe, porque complicado. a história de Ana, ela é recheada de coisas e ultimamente eu tenho tido uma visão diferente de Ana. Né, Ana, ela, apesar de serva de Deus, apesar de mãe, ela era aquela que sustentou o ministério de Samuel, porque ela ficou em casa enquanto Samuel amamentava. Mas não é porque ela estava em casa que ela estava somente amamentando sem fazer nada, ela estava ensinando os princípios para o seu filho. Uhum. E quando ela devolve o filho, cumprindo a promessa que ela tinha prometido a Deus, ela está ensinando o seu filho o valor de honrar a Deus com a sua palavra. O compromisso de você honrar a Deus com a sua palavra, com aquilo que você promete. Porque acredito eu que ela falava para Samuel o que iria acontecer. Porque senão, nós conhecemos criança, né. Talvez ele não iria de tão bom grado, se ela não tivesse falado, alertado, mostrado o que deveria ser feito com ele. Mas ele foi, a Bíblia não fala como que foi, mas só diz que ela foi entregar Samuel, que ela Uhum. entregou, deixou Samuel aos cuidados de Eli, mas a Bíblia diz que de ano em ano ela subia ao templo para levar as roupas sacerdotais, para levar as roupas para Samuel. Então, eu acredito que esse momento em que ela subia de ano em ano para levar aquelas roupas para Samuel, é ela dizendo: "Filho, eu estou aqui. Ela ainda exercia o cuidado ainda, Eu né. estou cuidando, Uhum. né, eu estou te sustentando. Você está aí fazendo a vontade do Senhor, mas eu estou aqui nos bastidores te sustentando. Eu tô te vendo. Eu estou te vendo", né. E isso é lindo de se ver. Quando a gente tem esse outro olhar, um olhar, eu falo um olhar mais maternal, Quando a né. gente vira mãe não adianta.
Um olhar mais Muita coisa maternal. muda. E pra você que não é mãe, calma, vai chegar a sua hora. E sua mente vai mudar também, tá? Porque a minha hora chegou. Eu sou mãe hoje. Minha mente mudou. Muda a nossa mente, muda a nossa visão, muda a nossa fala, muda a nossa forma de ver as pessoas, muda a nossa forma de ver o mundo, muda, que tudo. O Epa, nosso calma, 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 sentimento calma. muda. Você tá sentindo um cheiro diferente? Cheirinho de curtida, like, compartilhar. Tá sentindo esse cheiro diferente? Irmãos, Mulherada, pelo amor de Deus, mexe o dedo no like aí, tá? Pelo amor de Jesus Cristo. É compartilha like, muito. compartilha, entendeu? Comenta bastante, que a gente precisa de muito comentário, engajamento, até no talo. E outra, não esquece de ver também os outros podcasts também, porque tem os homão aí vindo aqui, fazendo vários podcasts, um melhor do que o outro, tá sensacional, tá? Tá imperdível. Vai, bora. Missionária Mailine, como Ah, missionária, ah. tecladista, Ih. né? Musicista, trabalhadora, do lar. Me diga aí, você acha que hoje as mulheres sentem muita dificuldade de manter, né, casa, família, trabalho, ministério, exercer todas essas funções? Olha, se eu viesse aqui hoje pra bancar a senhora perfeita e falar que não, super dá, é super incrível, entendeu? Trabalha fora, cuidar de casa, é isso que a mulher tem que fazer e é isso e dá super certo. A gente não fica maluca não, eu vou estar mentindo, tá? Porque a gente fica maluca sim. Eu tenho 28 anos com mente de 42. A gente fica maluca sim, tá? Mas assim, tem a dificuldade de conciliar? Tem. Porque, querendo ou não, eu pego um exemplo de mim mesma, por exemplo. Eu acordo 7 horas da manhã. Tem muitas mulheres que acordam muito mais cedo do que eu. Então, acorda 7 horas da manhã, aí você se arruma, você deixa o seu filho, entendeu? Para trabalhar fora. Quando chega em casa, tem muitas mulheres que têm que passar em creche, pegar o filho, aí ir para casa, aí tem que arrumar a casa. Eu pego por mim, eu chego, tenho que ir lá buscar o meu neném na minha mãe, vou para minha casa, eu arrumo minha casa, né? Ainda tenho que fazer comida e tudo mais, que meu marido vai chegar em casa, ele vai chegar com fome, por mais que ele tem 2 mãos, ele sabe cozinhar, mas não é porque ele tem 2 mãos, sabe cozinhar, que eu não posso fazer. Porque tem muita gente hoje em dia que fala o quê? Ah, mulher é empoderada, mulher não é obrigada a ficar na cozinha. Realmente, não é obrigação. Mas quando você ama, você passa a fazer isso de bom grado. Não é algo que, tipo assim, eu tenho que fazer porque. Não. Muitas das vezes eu tô cansada, eu vou deitar, mas quando ele chega, ele faz e ainda me acorda. É algo que é parceria. Muitas das vezes eu tô em casa, chego, vou dormir, ele chega muito mais tarde do que eu, mas às vezes ele faz, me acorda e fala: "Amor, tem comida". E é assim que funciona. É a lei da parceria. Então, muitas das vezes tem mulheres que sentem muito o peso quando não tem essa parceria. Tem muitas mulheres que sentem esse peso. E realmente é pesado quando não tem. Muito pesado. Mas quando você tem parceria é mais fácil. É verdade. Esse lado. Agora tem um lado ministerial agora. Que são 2 lados diferentes, irmão. Porque, por exemplo, o meu filho ele só tem 1 ano e 5 meses. E por mais que ele só tenha 1 ano e 5 meses, ele já sabe, literalmente, irmãos, de verdade. Ele já sabe o que é dar um glória, ele sabe o que é um aleluia, ele sabe o que é um amém, ele sabe o que é levantar as mãozinhas, ele sabe o que é receber oração. Por quê? Porque ele viu pessoas fazendo, ele viu a mãe dele muitas das vezes sentada, mas está dando glória. Por quê? Filho não faz o que você fala, mas o que você faz. Parece te copiando nas ações. E muitas das vezes eu chego do trabalho assim, muito cansada. Muito cansada. Eu só queria sentar e ficar lá. Não me chame para nada. Só quero ficar aqui. Mas aí o seu cérebro, como mãe, começa a pensar:
Meu filho não sabe o quanto que eu tô cansada. Ele não sabe o que é um trabalho. Ele só sabe o que ele vê. Se eu chego aqui e só fico sentada, qual é a primeira coisa que ele vai aprender? A ficar só sentado? Ou não? Ele vai aprender que não é necessário ficar adorando, que não é necessário você levantar a mão, que não é necessário você ficar cantando. Não é necessário. Se você vê que a pessoa tá cansada, é só não fazer. E não é assim que funciona. A gente, como mãe, a gente carrega algo. A gente carrega um ensinamento nas costas, que a gente tem que passar pra frente. Por mais que você esteja cansada. E talvez isso cansa demais. E às vezes é difícil conciliar. Que aí fica uma guerra na mente. Mas aí agora, eu vou perguntar pra tu. Porque pra mim, eu tenho uma visão. Porque eu trabalho fora, né? Eu tenho essa visão. Mas e pra você que passa o dia inteiro em casa, com 3 cria, gritando seu pé das orelhas? Essa questão do conciliar, né, da dificuldade de conciliar, eu acho que todas nós passamos, independente se trabalha fora ou se é dona de casa. Porque, irmão, dona de casa não passa o dia inteiro assistindo Netflix, né? A gente tá em casa, mas a gente tem a gente fala, né, que trabalho de casa não acaba nunca. Verdade. Trabalho de casa não acaba nunca. Enquanto a maioria das pessoas muitas vezes trabalham das 8 às 5 da tarde, dentro de casa você trabalha o dia todo e se deixar você vira, né? Se você não se dar o tempo Uhum. de você descansar. Porque muitas vezes a gente tem que olhar e falar assim, meu, tem hora que a gente vai falar assim, a louça vai ficar aí, a roupa vai ficar aí, chão vai ficar aí, eu vou fazer outra coisa, eu vou descansar, vou assistir um filme, porque eu também sou filha de Deus, vou assistir um podcast, né? Vou ouvir uma música, vou fazer alguma coisa diferente. Porque se a gente fica, eu falo que é muito fácil, muitas vezes a gente se perder nos afazeres. Faz tudo pela metade. A Quando gente, chega, tem que fazer tudo de novo. a gente se perde nos afazeres, sabe por quê? Porque não é porque nós estamos em casa que a gente passa o dia inteiro lambendo os nossos filhos. Uhum. Muitas das vezes a gente passa mais tempo fazendo afazeres de casa do que literalmente com eles. E muitas das vezes gritando bastante pra eles ficar quietos do que abraçando e beijando o tempo inteiro, como muita gente pensa. Então a gente acaba se perdendo no meio desses afazeres. A gente vai olhando, fala assim, tem comida pra fazer, tem roupa pra lavar, roupa pra tirar do varal, roupa pra estender, roupa pra dobrar, a roupa parece Gremlins. Brota. Você pensa que não tem, você olha pro cesto e fala, acabou, já brota mais, é igual louça. A louça só fica assim, limpa por alguns minutos, daqui a pouco já brota tudo de novo, nem que seja uma colher. Vai brotando. Aí uma pessoa colocou uma colher lá, daqui a pouco brota tudo. Mas a gente dá glória a Deus. Normalmente eu tento olhar para esses momentos e falar, graças a Deus, porque tem comida para comer. Tipo isso, tudo dá O graça. ruim era se não tivesse, né? Mas que muita gente fica cansado, fica. Porque a gente vai lavar a louça 10 vezes no dia. Então a gente se perde muitas vezes, né, no meio de tantos afazeres. É que nem a passagem de Marta e Maria, Uhum. né? Maria, ela escolheu estar onde? Aos pés de Jesus. E Marta estava fazendo o quê? Nos afazeres. Ela estava tão atarefada que não parou para ouvir Jesus falar, né? Não foi uma reclamação, Jesus não brigou com ela, não chamou a atenção dela de uma forma ríspida, mas tentou acordar ela, falou assim, olha, Marta, muitas Tem mais coisas do que só arrumar a casa. tem muitas coisas para se fazer, né? Mas ela escolheu a boa parte. Porque estar aos pés de Jesus, estar com os nossos filhos, estar com os nossos, é uma escolha. É uma escolha. Nós precisamos escolher. Escolher estar na casa do Senhor, escolher passar os ensinamentos para os nossos filhos, escolher adorar a Deus, escolher
tomar conta da nossa casa, cuidar da nossa casa, escolher ter um tempo de qualidade com os nossos filhos, com os nossos maridos, porque, irmão, não é porque a gente teve filho que a gente deixa o cônjuge de lado. A gente precisa também ter um momento de qualidade com os maridos. Vai, Maíra, se Precisa. declara. Vai. Precisa ter os momentos Vai. de qualidade com os nossos maridos, porque senão a chama, aquele Lucas, fogo vai começando a cobra ela apagar. depois, você tá ouvindo, né? Cobre ela depois. Não, nós estamos tendo o nosso momento de qualidade, né, amor? Aí a gente tem que ver qual é o momento de qualidade, ou qual é a fala, a linguagem de amor do seu, É verdade. né? Se é palavra de elogio, se é contato, se é presença, se é presente. Precisa saber, né? Se é tempo de qualidade. Mas É verdade. a gente se perde com muita facilidade no meio de tantos afazeres. É a mesma coisa, eu acredito que não é só em casa, é em tudo. Em tudo que a gente for fazer, se a gente começa a fazer em excesso, e que a gente começa a fazer tanta coisa e começa a ter tantas tarefas, que a gente se perde. Sim. Que a gente se perde, muitas vezes se perde no ministério, se perde na igreja, se perde na família, se perde no trabalho, às vezes de tantas coisas que a gente vai acumulando. E a gente acha que tá fazendo tudo, Sim. que a gente tá fazendo tudo bem, perfeito, que a gente tá dando conta. E na verdade não tá dando conta. Irmãos, olha, Na verdade não eu tá dando conta. vou compartilhar aqui o que aconteceu comigo semana passada. Eu tava em casa, tranquilamente de boa. Fui lavar a louça. Deu errado. Por quê? Lavei metade da louça, aí eu lembrei que tinha que jogar o lixo fora. Deixei a louça lá, fui jogar o lixo fora. Quando eu cheguei na metade do caminho, o cachorro cagou. Voltei pra limpar a merda do cachorro. E o lixo já ficou na porta. Voltei, limpei lá atrás. Falei, já que eu tô aqui, já vou lavar. Lavei lá atrás. Recolhi tudo, botei lá fora do lado do outro lixo e entrei pra varrer a casa. Aí eu varri só a sala, esqueci de dobrar as roupas do quarto. No final do dia, o que eu fiz? Metade da sala, metade do lixo, metade de lá de fora, metade da louça e metade... Eu tive que fazer o restante no domingo. O que adiantou pra mim no sábado? Não adiantou de nada. Mas é bem Não isso. dá. É bem isso. Se a gente não foca em alguma coisa e a gente não para prestar atenção no que tá acontecendo, a gente vai se perdendo. Oxi. Tem vários Dá dias não. que muitas vezes eu começo uma coisa, quando eu vou ver, a gente fala que é o TDAH. TDAH Hoje ativado. Porque a é gente tudo esquece. culpa do TDAH. Eu começo falando assim, eu vou colocar roupa para lavar, porque a máquina vai batendo lá a roupa. Enquanto isso, eu vou lavando a louça, já bato um bolo, já deixo o bolo assando, depois eu vou fazer outra coisa. Quando eu vou ver, O não bolo fiz nada. tá cru, tem louça. Não fiz nada. O máximo que eu fiz foi trocar as fraldas dos meninos. Top. Não, mas aí tem uma coisa que a gente faz por completo. É trocar a fralda, porque a gente não aguenta cheiro de merda. Aí a gente faz completo. A gente tem que trocar fralda, né? A gente acaba passando o dia. Menino, vem aqui. Eu tenho 2 que usam fralda. Então eu fico, menino, vem aqui. Menino, vem aqui. Caleb, vem aqui. Israel, vem O dia aqui. inteiro. Mas Meu Deus do céu. é muito fácil a gente se perder no meio dessas coisas. E a gente vê essas mulheres. Às vezes eu fico imaginando, eu fico pensando de verdade, como era que essas mulheres davam conta. Você já viu a história de Gideão? Já. Você lembra quantos filhos Gideão teve? De cabeça agora não. Não lembro. 70 me recordo. filhos. Imagina, Maíra, a casa. Como que essas mulheres davam conta? Menino! Ô, menino! Menino! Quebre vaso não, menino! Mas eu O dia aprendi, inteiro. que não é pela nossa força. Porque se for pela nossa força, realmente Não a gente vai. não dá conta. É somente pela graça de Deus. É Deus que nos dá graça de fazer. Por isso que eu falo que mulher é um negócio forte. Por isso, mulher, Deus é perfeito. Mulher é forte demais.
Porque sabe que o homem com uma gripe derruba. Aí a mulher tem que estar ali, entendeu? Amor, me perdoa de verdade. Me perdoa de verdade, mas eu vou contar algo que aconteceu. Mas porque Ixi. eu dei muita risada, assim, dentro de mim, eu dei muita risada depois. Eu entendo a gravidade, eu sei da gravidade das coisas, irmãos, eu sei, eu entendo, mas não fui eu que passei, eu sei que foi ele que passou a gravidade, entendeu? Ele estava colando um negócio aqui na igreja e ele acabou caindo e se acidentou. Aí ele machucou aqui a lateral e o braço. Ele passou uns 3 dias com o braço assim, ó. Tudo que ele ia fazer só pegava com o outro. Aí eu ficava olhando, me dava uma vontade de rir por dentro. Eu não ria porque eu sabia que estava doendo, porque ele estava tomando remédio. Mas às vezes me dá uma vontade de rir, porque aconteceu algo, agora eu não me recordo direito o que foi que tinha acontecido, que eu falei pra ele: "Segura o Caleb, pega a outra coisa que a outra", mas eu não consigo. Aí eu olhei assim, eu falei assim: "Gente, às vezes eu faço isso com um braço só". É porque pra nós Aí é eu tão fiquei normal. olhando, eu falei assim: "Não, mulher é um negócio muito Meu top, cara". marido, se o café estiver na mesa e eu falar, pega o neném, ele não consegue pegar o café e pegar o neném. Ele larga o café e pega o neném. Aí eu falo, toma o café, então toma o neném. Eu falei, ué, não entendi? Pra tomar o café, você precisa tirar o neném? Eu tomo, eu como, com o neném no braço. Não entendi. A gente se maqueia com o neném Com o no neném no colo. braço? Não tô entendendo. Qual é a lógica? A gente aprende a usar um braço só. Pra tudo. Agora, Maíra, olha bem. Na Bíblia, diz assim: levantei-me como mãe em Israel. O que significa ser mãe em Israel hoje? Só tô fazendo essa pergunta, irmãos, porque assim, no início, eu sentei com ela e falei sobre essa pergunta, né? Aí eu falei, Maíra, essa pergunta eu não vou responder porque eu não entendi. Ela falou, não, mas eu super entendi, eu respondo. Então, beleza, pode responder. Não me lembro. É. Então, ser mãe em Israel, Uhum, é ela cuidar com aquele sentimento materno de proteção, né, porque mãe é o quê? Protetora. uhum. Então ela protegia a Israel, ela cuidava de Israel e ela exercia, a autoridade do ensinamento a Israel. Então, era todos esses papéis que ela fazia, né, ela ficava debaixo de uma palmeira, aonde os filhos de Israel iam até ela consultá-la. É top. E ela exercia seu papel de mãe, direcionava, Conselheira. aconselhava, porque mãe é tudo, né. Então Uhum. ela exercia esse papel materno, mas eu também vejo, como filhos espirituais, porque a gente vê hoje em dia, antigamente também acontecia, mas hoje a gente vê muito na nossa época que as mulheres, muitas vezes têm um problema de gerar, tem algo que elas não conseguem gerar biologicamente. Então elas vão ter filhos de outras formas, vão gerar com o coração, muitas vezes adotando, muitas vezes são pastoras mães, né, que acolhe os filhos na igreja, que acolhe os irmãos na igreja como se fossem seus filhos. E ali ela exerce essa função do maternar, do cuidar, né, a função do maternar não é somente, né, a gente gerar biologicamente no nosso ventre, mas a gente gerar no nosso coração e também ser mudada, moldada e transformada por essa maternidade. Sim, Então a tudo muda. maternidade, em todos os ângulos, ela vai te moldando e transformando. Sim. Então, quando chamam ela de mãe em Israel, ela exercia o seu maternar, ela exercia a sua maternidade ali através do povo de Israel, aconselhando, direcionando, protegendo, cuidando, assim como uma mãe cuida dos seus filhos. Eu tenho agora
2 perguntas para fazer para você. Ai, Deus. Não tá escrito aqui, Não tá veio no nosso meu script. cérebro agora e eu vou fazer. Por quê? Porque eu sei que muitas mães iriam querer ouvir sobre isso, de uma mulher que muitos olham e vê só força. Muitos te olham e vê você pastora, né, mãe de 3, esposa, né, sempre de pé, sempre te olham forte, guerreira, resiliente, resistente, sempre no auge. Mas aí eu te pergunto uma pergunta que muitas mães iriam querer ouvir a sua resposta. Quantas vezes você só queria descansar, mas teve que trabalhar? Nossa, muitas. Muitas e muitas em que a gente, muitas vezes, a gente só quer respirar. Que a gente se sente cansado e a gente quer descansar. E só que a gente olha para os nossos filhos e fala: "Eu não posso parar". A gente olha para a obra, a gente fala: "Não posso parar, Não não dá pra posso parar. me dar esse luxo agora. Agora não é hora de parar". Por muitas vezes a gente pensa em descansar, por muitas vezes eu pensei, acho que o puerpério foi um momento mais difícil, ali que o Senhor me ensinou que tudo há um tempo. Que a gente não precisa estar correndo o tempo todo, e que muitas vezes a gente tem que parar para se olhar, e ver qual é o seu limite, até onde você consegue ir. Mas, apesar do cansaço, há momentos para descansar, mas há momentos em que a gente não se dá o luxo de descansar. Há momentos em que a gente vai olhar e falar assim: "Não, fulano tá precisando mais disso do que o meu descanso agora. Daqui a pouco eu descanso, daqui a pouco eu paro". Não que a gente não tenha esse momento de descanso, a gente tem, só que não é sempre no nosso tempo, porque se a gente for parar para descansar todo o tempo a gente tá cansado. Olha, Então todo tempo a gente quer descansar. é Mas há uns momentos mais tensos, sim, o momento que a gente se sente muitas vezes mais vulnerável, o momento que a gente se sente sozinha, o momento que a gente se sente solitária, o momento que a gente sente a angústia bater, o momento que a gente sente aquela vulnerabilidade, é o momento em que a gente precisa se aproximar de Deus. É o momento que a gente precisa se achegar mais a Deus. Porque nesses momentos de vulnerabilidade é que muitas vezes o inimigo usa para nos derrubar. exatamente. Que é aquele cansaço que muitas vezes era só de um momento, ele vai perpetuando. E se a gente não se dar conta desse cansaço que vai se perpetuando, a gente começa a desanimar, a gente desanima, a gente Se a gente desanima, a começa casa inteira se a gente desanima, a casa inteira parece que cai, aí, não parece que pode cai. parar. Então, é um momento da gente se aproximar do Senhor, porque a Bíblia diz o quê? Que a alegria do Senhor É é a a nossa nossa força. força. O que é que o Senhor, ele fala em Isaías? Que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como asas da águia. Uhum. Correrão e não se cansarão, Caminharão caminharão e e não não se se fatigarão. afadigarão. Então, aqueles que estão no Senhor. Então, é somente nele que a gente encontra a força necessária Sim, para a gente continuar. Os nossos filhos são um trampolim para a gente conseguir. Porque a gente olha para eles e fala assim: meu, se eu parar agora, se eu descansar agora, eles não vão. Eles vão parar junto comigo, né? eu digo, tipo assim, a minha vida mudou muito depois que eu me tornei mãe. Minha irmã sabe muito bem, né, como que eu era e como eu sou hoje. Eu sempre fui uma pessoa, só para você ter uma noção de como
são coisas simples, básicas, tipo assim, minúsculas, que te mudam. Porque, por exemplo, antigamente, eu chegava em casa, independente se tivesse visita, se tivesse qualquer pessoa, às vezes podia ter visita pra mim. Eu chamava a pessoa pra minha casa, eu falava assim: fulano, você ainda vai ficar aí? Vou. Tá bom, eu vou dormir lá, na hora que você quiser ir embora, é só ir embora. Eu era assim, e sempre fui. Mas eu sempre fui assim, era de mim, entendeu? Tipo, o horário que desse, eu só ia deitar e dormir. Quando eu virei mãe, eu não tenho mais isso. Eu durmo quando ele dorme. Eu acordo quando ele acorda. Não tem mais essa de, ai, eu vou dormir a hora que eu quiser. Não tem. Então, tipo, são mínimos detalhes que vai te mudando e te moldando para uma nova perspectiva de vida. E é mínimo. As outras coisas que a gente muda aí. Ó, Agora, eu tenho duas coisas que aconteceram. Uma foi no puerpério do Caleb, em que eu tive que aprender a ser forte por causa da internação. Ele, com 30 dias de nascido, pegou a meu bronquiolite Deus do céu. e no puerpério ainda, né? Uhum. 30 dias de nascido. Ele teve uma bronquiolite que ele precisou ser estubado, todo aquele processo de UTI, né? Depois desce para o leito e até a alta. Eu tive que aprender a ser forte no momento que eu queria descansar. Porque depois que você ganha bebê, o que você quer? Descanso. Descansar. E curtir aquele nenenzinho que tá nos seus braços. Mas, com toda a ocorrência que teve, eu tive que aprender a ser forte para lidar com aquele momento, apesar dos choros, das lágrimas, mas a gente estava constantemente orando, buscando ao Senhor, jejuando, se consagrando, buscando a Deus para que o Senhor viesse nos dar força, mas também que viesse dar, saúde para ele, né. Uhum. E no puerpério também do Israel. Que depois de mais ou menos uns 25 dias de nascido, também estava acontecendo uma reviravolta, em que eu tive que pegar ele, sair de casa e vir ensaiar. Porque aconteceu alguma coisa e eu tive que falar assim: "Não, a gente tem que parar, já foi um momento de descanso, agora a gente tem que continuar". Que a gente já estava próximo do congresso, aí já tive que deixar tudo e começar a ensaiar para o congresso, para a festividade, foi uma coisa. Assim, então a gente aprende a ser forte até no momento que a gente tem que descansar. E depois você batalha ali, depois você descansa. Quando você chega em casa, aí você descansa. Você. A outra pergunta eu falei que eu ia fazer. Prometo que é a última da minha parte, não sei da sua. Mas você, quem era você, Maíra mulher e Maíra mãe? Bicho. Você sente falta disso? Como que foi isso? Pra falar a verdade, a Maíra mulher ainda tô me encontrando, né. Ainda Eu tô tentando também. ainda tô tentando descobrir, assim, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, até o que vestir. Porque antigamente eu gostava de uma coisa, e agora eu vejo que pra mim não faz mais sentido vestir aquilo. Uhum. Não, aí eu visto alguma coisa que era antiga, aí eu olho assim e falo assim: "Não parece que sou eu". Não me reconheço. Aí vai ser agora lá vai a gente trocar de Tudo guarda-roupa, de porque a gente tem que comprar novo. outras coisas, né. Aham. Eh, e muitas vezes nem a gente se entende. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor também não entende, esse momento que Essa turbulência, que né, parece que a emocional. gente perde um pouco da nossa identidade, porque eu não sei você, mas eu hoje, eu não vejo, não, parece que eu nem me lembro da minha vida sem meus filhos. É estranho, né? É muito estranho. Eu lembro da minha infância, lembro da minha adolescência, lembro das brincadeiras, das coisas, mas parece que eu não vejo sentido na minha vida sem eles. Não sei.
É uma estranho coisa mesmo. muito louca. Só entende quando você vira mãe. Aí hoje, eu falo assim, antigamente eu vestia uma coisa, hoje eu olho e falo assim, meu, isso aqui não faz o Não menor vai. sentido, não me reconheço, não olho. Antigamente a gente queria usar um salto desse tamanho, agora não dá mais. Como que corre atrás de menino com um salto Um desse salto tamanho? desse Não tamanho, dá. não vai. Não é nem correr atrás também, é ficar com o menino no colo na hora do culto, pega aqui, pega ali, corre ali, entre mistério. Como é que você dá lugar com um salto desse tamanho com o menino? Não dá. Hoje em Então tem dia, coisas assim que a gente eu vai ainda mudar. tô me De vez em encontrando quando a gente também. tenta, irmão, não vou falar. É. A gente tenta. A gente tenta, às vezes, usar um saltinho pra ficar diferente daquele salto bloco, mas às vezes é difícil. Eu ainda tô tentando me encontrar também, porque por muitas das vezes o povo até me zoava aqui, viu, gente? Eu sofri bastante bullying, tá? E a gente precisa mudar, tá? Essas coisas, que eu sofri muito bullying. Porque, por exemplo, já teve culto de eu vir em 3 cultos com a mesma roupa, entendeu? Mas, tipo assim, 3 cultos, não. Mairá, por favor. Você... Mas não Ela é porque amenizou. não é porque, tipo assim, ai, ela vinha porque ela queria, porque não era isso, é porque, assim, muitas das vezes, como eu ainda estava tentando me achar, eu estava muito perdida. Eu ainda tô tentando me encontrar ainda, então tem culto ainda que eu venho com a mesma É. roupa. Mas, tipo, eu não via sentido pra mim eu me arrumar. Por quê? Porque pra mim eu tinha que arrumar o neném primeiro e se desse tempo, se sobrasse tempo, eu me arrumava. Senão eu pegava a primeira roupa que eu via e ia embora. Entendeu? E muitas das vezes isso aconteceu. Do tipo, era culto de domingo, às vezes eu passava o dia inteiro dormindo, porque a semana inteira foi super pesada, só tinha domingo pra mim dormir. Enfim, eu conseguia fazer o neném dormir. Ele passava, tipo, 4 horas seguidas dormindo, que era um milagre. Oxe, eu ia fazer as coisas? Não. Eu ia dormir também, 4 horas seguidas. Eita glória! Era uma hora, aleluia! Eu ia dormir também. Mas só que, quando acordava, a gente acordava todo mundo atrasado. Não dava tempo de eu pensar, eu vou com tal roupa. Não, eu ia com a roupa que eu tava mesmo, só arrumava o cabelo. Quem tinha que estar bonita era o neném. Entendeu? Então, É. tipo, cara, Ó, é o meu cérebro. Entendeu? esse aqui é penteado de mãe. Aí, ó. Sempre Penteado no de coque, pelo mãe. menos mãe de criança pequena. Depois você vai mudando. É. É, mas é Hoje em muito. dia eu já consegui conciliar melhor. Tanto é que os bullying diminuíram, tá? Ninguém precisa ser preso, tá tudo bem. Os bullying diminuíram, tá tudo bem. Porque eu comecei a trocar de roupa. Isso já é um avanço. Mas eu ainda tô me encontrando, tipo assim, qual estilo de roupa. Tanto é que eu doei um saco deste tamanho de roupa. Porque a maioria pra mim eu falava, mano, vou usar isso aqui pra onde? Pra onde? Não vai. Uma coisa que eu tenho pra falar a respeito de tudo isso é o silêncio. Pra gente aprender a se ouvir, né? Aprender a se olhar, a entender quem é o você de agora, entender o que é que você gosta, o que é que você quer, né? Para que as coisas venham influindo naturalmente. Eu falo que uma coisa assim que sempre fez muito sentido para mim foi acordar, né? E no momento de acordar, eu tentar colocar algum fundo musical para eu orar. Então, isso era o que me dava muito gás assim durante o meu dia, né? E me direcionava, mantia muitas vezes a minha mente tranquila. Porque muitas vezes a gente no começo, né, da nossa maternidade e tudo, a nossa mente fica a milhão. É. A gente pensa 300.000 coisas, a gente fica o tempo todo olhando aquele bebezinho, aquele serzinho que tá Que perto de você. Então precisa passa da 1000 gente. coisas na nossa cabeça. É. Então era o que me dava muitas vezes muita calma. E uma coisa que eu falo e eu falei da outra vez que eu estava conversando com os meninos no podcast, era que a maternidade é ela algo silencioso, é algo invisível, né, que Uhum. muitas vezes a gente passa por mais que tenha pessoas ali perto de nós, por mais que tenha, pessoas ao nosso redor, a maior parte do tempo a gente está só. A maior parte do tempo a gente, tá sozinha com os nossos pensamentos e o nosso bebê.
E o que muitas vezes nos dá força, porque é nesse momento que muitas vezes a gente se pega entristecido, é nesse momento que a gente se pega angustiado, é nesse momento que muitas vezes muitas mulheres ficam irritadíssimas com os seus maridos, porque eles estão muito bem dormindo, enquanto a gente está acordando a cada 1, 2, 3 horas para amamentar aquele serzinho que está nos sugando. E o pior é quando fala assim, ué, você não dormiu bem, não? Pois é. Mas diante de Deus, quando a gente ora e coloca diante de Deus, é que vai fazendo sentido tudo aquilo que a gente está passando. E a gente não quer, muitas vezes, brigar com o outro, matar o outro que está dormindo enquanto a gente está acordando a noite inteira, né? Apesar que tem as suas exceções, tem os maridos que acordam na madrugada, tem, o meu marido era um desses, ele acordava muito na madrugada, tá? Mas acorda até hoje, porque o nosso filho caçula, né, o caçulinha, o nenenzinho da casa, 1 ano, né? dorme com a gente até hoje, né? Então a gente tá tentando tirar ele do berço. Só que ele ainda acorda na madrugada, querendo vir para a nossa cama ou querendo mamar, né? Então, o marido que muitas vezes levanta 2, 3 vezes na madrugada para socorrê-lo, para não colocar ele na cama, para a gente tentar tirar ele da cama. Mas, apesar disso, é cansativo, porque nós exercemos algo em que o homem não vai exercer. E por um grande momento, por um grande período, nós vamos exercer isso. Para quem amamenta exclusivamente, o marido pode levantar para pegar o neném, mas ele não vai amamentar. Mas existe sutiã com leite hoje em dia, hein? Nova Ele não tecnologia vai chinesa, amamentar. Quem vai japonesa. amamentar é você. Então, querendo ou não, você vai ter que levantar. Vai ter Não que ir adianta. lá e amamentar. Mas a gente tem que colocar na nossa cabeça que é um momento, é um período. Vai É passar. só um período. E é Vai só passar. pensar. É só você pensar por esse lado assim, ó. Olha por esse ângulo. Você come, então seu filho também vai estar com fome. Só que eu não como de madrugada e não acordo a cada 2 horas. Mas seu estômago não é tamanho de um ovo. Ovo de codorna. É. Mas bem assim, isso. gente, mediante a isso, também, eu quero também falar sobre um tópico muito interessante também, que é sobre você não forçar a barra com você mesmo, tá? Porque muitas mães eu vejo, e eu também passei por isso, né? E ainda passo, de se ver, né, num tamanho desproporcional de quando você era antes de você ser mãe, como você era quando você não era mãe, né? Como que era sua barriga chapada e hoje em dia não é mais, né? Como que você tá hoje em dia, né? Algumas coisas mudam mesmo. E você tem que se aceitar por esse período. Não que você vai olhar e falar assim, ai, pronto, estraguei meu corpo o resto da vida. Não. É você olhar e falar, tá, isso foi uma marca que ficou em mim, na minha gestação, mas o meu corpo vai voltar. Vai mudar. Vai mudar. É um período. E você não se. Como que eu posso dizer isso? Você não se martirizar por isso. Sabe? Você não forçar a barra com você mesmo. Vai passar. Calma, vai passar. Gente, eu tô ouvindo barulho diferente agora. Barulho do quê? De like, comentário! Cadê o like, comentário, compartilhamento, gente? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Bora! Olha, e só lembrando que esse episódio vai ser lançado no Dia Internacional da Mulher. Hoje, Dia da Mulher. Mulher, nós estamos aqui falando de momentos de mulheres e da nossa vida como mulher. Porque nós somos nós. Mulher é top. Então, feliz Dia Internacional da Mulher, que não é só hoje, mas todos os dias é dia da gente conscientizar, né, que mulher é forte, mulher é guerreira, sim, mas a mulher também é o vaso frágil e que precisa ser cuidado. A mulher, ela gera, mas ela também precisa ser cuidada, né? Ela precisa ser vista
e precisa ser amada, né? Porque muitas vezes a gente passa por situações em que as pessoas olham para nós e vê a gente forte, vê a gente guerreira, vê a gente de pé, vê a gente fazendo e batalhando e acha que a gente é invisível, acha que a gente não sente dor, acha que a gente não sente tristeza, angústia. Muitos filhos, muitas vezes, dão trabalho para suas mães, achando que a mãe não sente. Ei, sua mãe sente, viu? Cada palavra, cada gesto, cada atitude, sua mãe sente. Muitas vezes ela não vai falar. Muitas vezes ela não vai falar, mas ela sente. Você falar um te amo, mãe, de vez em quando, é super descolado, tá na moda. Pelo amor de Deus, fale. Se você ainda não comprou o presentinho dela, ainda dá tempo. Comprar uma flor, uma plantinha, Uma plantinha. um chocolate, leva ela para almoçar, para jantar em algum lugar. Então, faça isso. Não é só hoje, mas é como demonstração que você tá lembrando dela. Ouviu, Que Micael? ela é especial para você. Você só tem Viu, um ano e marido? meio. Eu Viu, quero marido? sair pra comer McDonald's. Cuide da sua mulher, porque qual foi a ordenança pro marido? Amai as suas esposas como Cristo Amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha, o poder disso, irmão. Então, cuide da sua amada, porque diz que a esposa é a coroa do marido. Então, cuide da sua coroa. Pelo amor de Deus, Cuide deixa da ela sua brilhando, coroa, deixa ela entendeu? brilhando. Brilhando com ouro, entendeu? Brilhando. Né? É momento dos maridos olharem para as suas esposas, porque eles querem as esposas bonitas, querem as esposas lindas, cheirosas, bonitas e formosas. Cuide da sua coroa. Para ela ficar bonita, brilhando, precisa polir, né? Precisa limpar, Ou seja, precisa dar um grau. Polir, ó, Ó, presta não atenção. vai dar grau só no carro, não, viu? Presta atenção, entendeu? Presta atenção nas dicas que a Mailine vai te dar agora. Uma coroa, pra estar bonita, precisa ser de ouro, grana. Outro ponto. Pra estar bonita, tem que polir, fazer as unhas. Outro ponto. Tem que limpar a coroa, ou seja, trocar o guarda-roupa. Entendeu? Aprendeu? Obrigada. Me siga para mais dicas. @Mailine Nogueira, Instagram. Siga a gente no nosso Instagram, Maíra Miss Nogueira, Mailine Nogueira. Voltando aqui aos nossos assuntos. Como a gente havia falado, Ana, ela foi uma mulher de muita fibra e que cuidou muito de Samuel. Mas o que chama atenção, o que sempre chama e que em todo lugar se fala, é sobre a oração e o voto de Ana. Sim. Teve algum momento na sua vida em que a oração sustentou teu coração? Eu acho que todos os meus momentos de... Não somente de amargura, porque eu costumo dizer que na minha maior alegria eu também orei muito a Deus. Em todos os meus momentos, quando diz de sustentar o coração, eu entendo nas minhas maiores angústias, na minha maior amargura, né? Em todos esses momentos, o que mais me sustentou realmente foi a oração. O que mais me sustentou de verdade foi a oração. Por mais que, quando nós louvamos, né, isso alivia a alma, né? Quando nós fazemos a vontade de Deus, que seja ministrar a palavra, que seja limpar a casa de Deus, né, qualquer coisa que seja, tocar, tudo, alivia a alma. Mas o que conforta de verdade e que você sabe que vai acontecer algo é quando você ora. Por quê? Porque quando você ora, você entende que é um diálogo, porque a oração não é só um monólogo, né? Você não só fala. Porque se você só falar, você não vai ouvir Deus te responder. Oração nada mais é do que um diálogo.
É você conversando com o pai e o pai te respondendo. Nem sempre ele vai te responder o que você quer ouvir e nem sempre ele vai te responder com uma vitória imediata. Mas a resposta dele, até mesmo que seja o silêncio, isso já basta. Muitas vezes é um aconchego naquele momento de aflição. Exatamente, que às vezes até no seu maior choro, você só tá chorando. De repente você tem É um um alívio. alívio. Você fala, oxe, eu só tava chorando e me aliviou, porque você sabe que o papai tá ali. Porque a oração, ela mexe com o nosso cérebro, né? A oração, Uhum. ela mexe com a nossa mente. Então, quando a gente fala, a gente tá expondo com palavras e confirmando aquilo na nossa mente. Sim. Então, a gente tá trazendo à existência também Uhum. muitas coisas que não existem, né? Então, a gente tá trazendo aquela força da oração. E ainda nesse caminho, você acha que a oração, ela mantém um filho na presença de Deus? Ela é um caminho para o filho permanecer na presença de Deus? Assim, tipo, o que é que você vê? Eu acho que a oração, no meu ponto de vista, não é um ponto de vista global, eterno e que só o meu basta. Não, não é isso, tá? O meu ponto de vista. A oração, ela é uma das ferramentas para que o filho se mantenha no caminho do Senhor. Mas por que eu digo que ela é só uma das ferramentas? Porque não adianta nada você só orar e não agir. Não adianta você só orar e não ter atitudes conforme a sua oração. Conforme o que Cristo pede. O que Cristo fala na sua palavra. Não adianta você só orar. Porque Deus, ele guarda. Deus, ele protege, né? Mas como se diz que a salvação é individual. É individual. Então, como eu disse no começo, os filhos, geralmente, eles não copiam o que os pais falam. Eles copiam as suas atitudes. Então, querendo ou não, você pode até orar. E isso vai fazer com que o seu filho aprenda o que é orar. Então, ele também vai se aproximar de Deus. Por quê? Não foi a sua oração que fez ele se aproximar de Deus. Foi a sua atitude de orar que levou ele a orar e se aproximar de Deus. Porque filho de crente não é crentinho, né? Deus, é o que eu sempre falo para meus filhos. Deus não tem netos. Exatamente. Deus tem filhos. Não é porque eu sou crente que o meu filho também não precisa é. aceitar Jesus, porque ele já é Que crente, ele eu não sou precisa crente, que eu vou aceitar pra Jesus. igreja. Ele precisa aceitar Jesus, precisa se batizar, precisa se converter, precisa orar, Ele precisa precisa ter o buscar. encontro real dele com Cristo, como eu tive o meu encontro real com Cristo. Cada um tem que ter o seu encontro real com Cristo, independente da idade. Não tem essa de, ai, meu filho só tem 5 anos de idade, ele não precisa. Tem. Ele precisa ter um encontro real com Cristo, ele precisa conhecer quem é esse Cristo que a mãe dele serve. Quem é esse Cristo que a mãe dele ora tanto? Quem é esse Cristo que a mãe dele lê sobre ele na Bíblia? Passa horas lendo, mas quem é esse Cristo? Aí eu precisa deixo conhecer. uma pergunta. Qual o legado que você quer passar pro Mikael? Eita! Como mãe, qual o legado que você quer deixar pro Mikael? Pra você de casa, qual é o legado que você, mulher, mãe, vó, pastora, serva do Senhor, você quer deixar para os seus? Qual é o legado que você quer deixar para os seus? Nossa, Comenta aí. Comenta aí qual é o legado que você quer deixar para os seus. mas comenta de verdade, vai. Comenta muito. Comenta de verdade. Qual é o legado aí que você pretende? A gente aqui, essa conversa de hoje, não é legado material, tá? Não é um legado de, nossa, eu quero deixar uma fazenda pro meu filho. Ah, eu quero deixar carros e casas pro meu filho. espiritual. Não é sobre isso agora no momento. A gente quer que você se enxergue espiritualmente falando. Qual é o legado espiritual que você quer deixar para o seu filho? Hoje, eu me encontro em um momento que o legado que eu quero deixar para o Mikael é ensinar a ele que a oração e a palavra é a base de tudo. Que ele precisa conhecer a Cristo, não como a mãe dele conhece, mas ele ter a própria experiência com Cristo. E por mais que ele só tenha 1 ano e meio, é difícil mostrar, mas com pequenos gestos, como eu falei no início,
Com pequenos gestos, ele já sabe dar um glória. Ele já sabe falar um amém. Ele sabe receber uma oração. Ele já E isso cresce nesse ambiente. E ele já, tipo assim, ele já se familiariza com isso. Mas não é só isso que é se encontrar com Cristo, não. Mas é assim que começa. É verdade. É a mesma coisa que eu falo. O que eu quero deixar para os meus filhos é que eles conheçam a Cristo, Sim. que eles conheçam ao Senhor, que eles amem ao Senhor, Sim. para que eles sirvam a Deus de coração. Uhum. Porque quando nós amamos ao Senhor e servimos ao Senhor, quem serve a Deus com amor não escolhe serviço. Exatamente. Foi uma frase que eu ouvi do pastor Maurício e isso ficou marcado. Quem serve com amor não escolhe serviço. Então, quando a gente tem um encontro real com Cristo e que a gente só quer servir, porque sabe da onde Ele nos tirou, sabe o que foi que Ele fez conosco. E a gente só serve para tentar retribuir um pouco daquilo que Ele fez. Porque assim como o salmista, ele disse, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E eu sempre falo, nem se eu desse a minha vida, pagaria tudo aquilo que Jesus fez por mim. Sim. Mas o que eu posso fazer é tentar deixar um legado. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, são uma recompensa que Ele nos dá. E Ele fala que os filhos são como uma flecha na mão do guerreiro, que são os filhos nascidos na sua mocidade. Então, se eles são flechas, eles são instrumentos. Sim. Para ser instrumento, eles precisam ter serventia. Precisam servir. Então, o que eu quero e o que eu espero ensiná-los e deixar para eles é o servir ao Senhor com alegria. Porque eu sei que se eles servirem ao Senhor com alegria, com amor, não importa se é limpando a igreja, não importa se é cantando com microfone, não importa se é tocando, não importa se é pregando, eles vão servir ao Senhor. Não Sim. importa qual é o local. Eles vão servir ao Senhor. Ser útil na casa do Senhor, aonde precisar. Ter a sua isso aí. utilidade. E nós já estamos caminhando para o final. E para terminar aqui esse diálogo, Sim, senhora. falando sobre Dorcas, falando sobre serviço, a gente vai falar sobre quem? Dorcas. Quem foi Dorcas? Pois é. A Bíblia diz que o nome dela era Tabita. E que ela servia a sua Pensa região. numa mulher trabalhadeira. Ela servia o Trabalhadora, seu irmãos. povo, ela servia a sua região, ela servia as mulheres e viúvas com tecidos, com roupas, com vestidos. Ou seja, a forma dela amar era o quê? Atos de servir. O ato dela servir a Deus, ela servia ao Senhor fazendo o quê? Vestindo as pessoas. Uhum. O serviço que ela tinha era simples. Era invisível, era nos bastidores, mas ela estava cuidando. O que eu quero te dizer hoje é que nada fica oculto diante do Senhor. Não importa, mulher, você que esteja fazendo, que muitas vezes você se sente invisível, não se sinta dessa forma. Porque o Senhor enxerga tudo aquilo que você está fazendo para o reino. Nada é em vão no Senhor. Se você tira uma cadeira do lugar, ninguém viu, mas o Senhor viu. Se você fez um café para servir os irmãos, ninguém viu, mas Deus viu. E se você fez com alegria, com amor, pode ficar tranquilo, que a vitória, aquilo que o Senhor tem para sua vida, vai chegar. Porque o momento da luta chegou na vida de Dorcas. Chegou a enfermidade, chegou a morte. A enfermidade bateu na porta dela. A enfermidade a acometeu e a morte chegou sobre ela. Mas ela fazia com amor. As pessoas começaram a sentir falta do serviço de Dorcas. As pessoas começaram a sentir falta dos vestidos que ela tecia. E foram atrás de quem? De Pedro.
Pedro, Dorcas morreu. Pedro, Dorcas não está mais entre nós. E o que ele foi fazer? Orar. Ele não podia fazer muita coisa, ele só podia orar. Mas aprove a Deus a ressuscitá-la. E enquanto o homem de Deus estava orando, o Senhor estava operando um milagre sobre a vida de Dorcas. E muitas vezes é assim na nossa vida. A gente serve ao Senhor e muitas vezes a gente se acha invisível. Muitas vezes a gente acha que não tem valor, que não tem serventia. Às vezes as pessoas olham por ser o mínimo, por ser pequeno, acha que não tem valor. Mas tudo aquilo que nós fazemos diante do Senhor tem valor. E uma das coisas que eu falo também é o maternar, é o cuidar da família, é o cuidar dos seus, que para muitos pode ser invisível, pode não ter nada, porque hoje o que dizem é que mulher não tem valor, né? Que mulher ela só tem valor se ela se gerar renda. Se ela não gera renda, não tem valor. Descredibilizam, discriminam, diminuem essa mulher por ela fazer algo que foi o Senhor quem colocou. Mas eu quero te dizer uma coisa que é o que muitas vezes alivia o meu coração. É que tudo tem o seu galardão diante do Senhor. Tudo tem o seu galardão. Se o Senhor ele te deu uma função que foi maternar, isso ficou na minha mente. Se o Senhor te deu uma função, muitas vezes você não está trabalhando, gerando renda, ou muitas vezes você não está pregando, não está ministrando, não está evangelizando grandes pessoas, grandes cruzadas, mas você está discipulando os seus. Muitas vezes você está ali no oculto, discipulando a sua casa. Quando chegar naquele grande dia... E esse será o legado. Quando chegar naquele grande dia, o Senhor vai te pedir o que foi que você fez com os talentos que eu te dei. O que foi que você fez com aquilo que Ele te deu? Se foi só maternar, você vai falar o quê? Vai falar que você enterrou? Porque não era algo grandioso? Porque não estava nos cartazes da vida? Mas o Senhor, Ele te deu. Se Ele te deu, é porque Ele confiou em você. Sim. Se Ele nos deu, é porque Ele confiou em nós. Seja filhos biológicos, seja filhos do coração, seja filhos espirituais. Se o Senhor colocou nas nossas mãos, é porque Ele confiou em nós. É porque Ele confiou em cada uma de nós. E para a gente encerrar aqui nessa noite, eu te pergunto, já houve momentos em que você pensou que não daria conta? E o que foi que te fez continuar? Houve muitos momentos que eu achei que eu não daria conta, principalmente, eu acho que no início, quando eu me tornei mãe, eu achei que não era pra mim, eu falei: "Não, é impossível isso aqui, não tem como". Principalmente depois que eu voltei a trabalhar, aí que meu mundo ficou de cabeça pra baixo mesmo, porque aí trabalhar fora, lembrar do nenenzinho desse tamanho assim que você deixou. Até hoje chora, né, Mar? Nossa, até hoje. Muitas das O vezes que eu fiz hoje pra você? Não. Ela tirou uma foto dos 3 nenéns tomando banho, dos 2 filhos dela e o meu, os 3 tomando banho junto, e eu sentada lá no trabalho, abri a foto, meu olho encheu de água, porque eu sinto muita falta. E olha que é engraçado isso, ser mãe, porque, por exemplo, quando eu tô perto, eu brigo até por um Danone. Não, eu comprei o seu, vai comer o seu e eu vou comer o meu. Comprei 2 Danone, oxente, você coma o seu que eu como o meu. Eu compro 2 negócios diferentes pra nós 2 comer. E ele só quer o meu. Entendeu? A gente briga por qualquer coisa. E quando tá longe eu choro, não entendi. É bem assim. Quero do lado. Vai ser, eu quero Sinto fugir falta. daqui, mas eu quero levar minhas malinhas comigo. Exatamente. Ai, eu não aguento mais. É tipo assim, às vezes eu fico assim, não aguento mais não. Eu vou embora de casa. Não, eu vou embora de casa, eu vou largar tudo, fazer minha mala, vou arrumar o Micael. Não, vou arrumar o Micael não. Não, mas ele tem que ir comigo. Não,
você vai ficar aí com seu pai. Eu vou embora. Não, mas eu tenho que arrumar ele também, né? Trocar a fralda. É tipo assim, é um ciclo vicioso. Entendeu? E tipo, muitas vezes eu achei que eu não daria conta. Que isso não era pra mim. Porque é muito difícil essa transição de ser só mulher e de repente você ter que ser mulher e mãe. É muito difícil essa transição. Mas na hora que eu entendi, porque o mais difícil é você entender e aceitar quem você é hoje. Não ficar só remoendo o passado. Ah, mas só que antes eu podia sair qualquer hora. Ah, mas só que antes eu podia fazer. Não é você remoer o passado. Agora você tem filho. Ponto. É você entender o seu hoje. E é tudo por um período, nada é eterno. É você entender o seu hoje, aceitar o seu hoje. Quando eu aceitei o meu hoje, eu entendi, tudo facilitou pra mim. O meu cérebro abriu e tudo facilitou pra mim. Porque eu tive que começar a entender. E muitas das vezes eu até questionava com a Maíra. Muitas das vezes. Porque eu não me aceitava. Eu não aceitava o meu corpo. Eu não aceitava a minha mente. Eu não aceitava as coisas que estavam acontecendo. E eu sempre me questionava. E ela sempre falava, calma. É só por um tempo. É só por um tempo. Daqui a pouco você se encontra. Vai passar. E por incrível que pareça, eu já sinto falta do Micael neném. Já tá passando. Mas não é profecia e eu não estou profetizando um neném, tá? Para todos os meus bastidores. Não estou profetizando um neném. Para de sorrisinho, tá? Que eu estou te vendo. Não é profecia. Eu só estou falando que eu sinto falta do meu nenenzinho. Eu falo que por mim, se fosse só gerar e parir, eu tinha um monte. Eita! Mas não depende de mim, né? Depende do Senhor e do meu digníssimo esposo. Se depender dele, minha filha. Ixi, vai ser 30. E como que a gente faz para conciliar tudo isso? Separando prioridades. Exatamente. O que é prioridade naquele dia, naquele momento. Tá. Entendi. O que, lógico que o seu filho, a sua casa, a sua família vão ser prioridade, vão ser sempre assim, prioridade. Só que o que vem em primeiro lugar? Deus. Uhum. Então, o Senhor, ele tem que sempre estar em primeiro lugar. Né? Então, nós não podemos abrir mão do nosso momento com Deus, não podemos abrir mão do nosso devocional, não podemos abrir mão do nosso momento de oração, de leitura, de adoração, porque, como foi dito aqui, os nossos filhos nos copiam, mas não é só na igreja. É em casa. É em casa. Porque o que eu Nossa, em falo casa é surreal. é que muitas das vezes, irmãos, a gente ensina os nossos filhos o caminho da igreja. Ensina os nossos filhos a ir para a igreja, mas esquece de ensinar eles o caminho do céu. O caminho de Cristo, a palavra do Senhor. Para eles terem um encontro com Deus, eles vão precisar ser direcionados por esse caminho. A gente vai precisar direcionar eles para que eles tenham um encontro com o Senhor. Sim. E não é somente trazendo eles para a igreja, mas é o nosso exemplo dentro de casa. Ou seja, varoa irritada, se você ora aqui, entra no mistério, dá uns glória, né? Achando que seu filho vai te copiar. Aí chegar em casa, é só murro, tapa, xingo e gritaria, ele vai copiar isso aí, tá? Não vai ser verdade. glória, não. Só pra te Isso lembrar. também cabe às esposas. As esposas que aqui louvam e em casa dá esporro no esposo. Mas também, gente, não tô falando só de mulher, não. Porque tem muito homem também que é assim, tá? Também. Entra aqui no mistério, dá uns glória, chega em casa, tem que fazer babá. Pera lá, gente. E ele só esqueceu de se sacrificar como Cristo sacrificou. Por se favor, sacrificou pela igreja. Venhamos ser uma cara só. Pode ser assim? Uma cara só. É difícil? Aqui, lá fora, em casa. Muitas vezes é difícil porque aqui na igreja a gente quer mostrar o melhor de nós. A gente só quer mostrar a cara bonita e aquilo que tá bom. Mas em casa, os nossos conhecem o nosso pior lado. Exatamente.
E é nesse pior lado que a gente vai mostrar quem é Jesus. Que vai deixar a carne sobressair ou se a gente vai respirar e deixar o Espírito nos guiar. Deixa o Espírito Aí, Santo guiar, é melhor. É melhor. pra É gente melhor. encerrar, Hum. qual é um conselho para a mulher que quer ser usada por Deus nos dias de hoje? Qual conselho você deixa para essa mulher que é mãe, trabalhadora, serva de Deus e que muitas vezes está cansada, está desanimada, muitas vezes está triste, está passando por um momento difícil, mas ela quer ser usada pelo Senhor? Faça igual eu. Vem no automático. Brincadeira. Assim. O conselho que eu dou hoje para uma mulher ser usada é ela ter vários compartimentos no cérebro. Por que que eu digo isso? Vários compartimentos no cérebro. Mas a Eu vou gente é, né? explicar Você melhor. já viu que dizem que homem é cobra e mulher é polvo, né? Mas, tipo assim, o porquê que eu digo ter vários compartimentos no cérebro? Cada hora você ativa um. Eu não tô falando de você ter 30 personalidades, tá, gente? Tô falando de ter várias casinhas no seu cérebro. É diferente. Porque, por exemplo, quando você vem aqui e quer ser usada por Deus, você abre uma caixinha no seu cérebro. E você Que abre o seu você. coração. Exatamente. Você vai deixar todas as outras coisas de lado. Não é tipo assim, eu vou deixar tudo em segundo plano. Não. É como foi falado aqui agora. É questão de prioridades. Se você está na casa de Deus, né? Uma coisa que eu sempre falo aqui, direto. Se você já saiu da sua cama, se você já saiu da sua casa, o que te custa dar o seu melhor quando você chega aqui? O que te custa? Não vai Verdade. custar nada. Então, quando você chega aqui, o que te custa abrir esse compartimento no seu cérebro e você dar o seu melhor? Mas então você tá dizendo que eu não posso, por exemplo, tá? Então você tá dizendo que eu não posso ficar de mãos dadas com meu marido o culto inteiro? Então você tá dizendo que eu não posso dar carinho pro meu marido no culto? Então você tá dizendo que eu não posso ficar com meu filho o tempo inteiro no braço? De verdade, é sobre isso que eu tô dizendo mesmo. Porque, querendo ou não, são questão de prioridades. Mas só que eu não posso ficar de mão dada o culto inteiro com meu marido? Você não mora com ele? Você já não tem ele em casa? O que te custa vir para a igreja para adorar de verdade? Cada lugar é para algo específico. Você não veio para a igreja? Para adorar. Então, O o conselho que eu dou hoje é exatamente esse, a questão de prioridades. Você priorizar as suas ações. O que você deve fazer aqui na igreja? O que você deve fazer na sua casa? O que você deve fazer no seu trabalho? O que você deve fazer na rua com seus amigos, parentes, colegas? E é sobre isso. E eu acho que já tá E bom. eu compartilho do mesmo pensamento de você exercer as prioridades. Você veio para a igreja, a sua prioridade é adorar o Senhor e mostrar aos seus filhos o caminho a adorar, mostrar ao seu marido o caminho de adorar. Estando em casa é servir os seus filhos, servir o seu marido, servir a sua família com alegria. A prioridade é eles. No seu trabalho é você fazer o que deve ser feito com alegria e com amor, e o Senhor vai dando graça. A gente não vai dar conta de tudo 100% todo o tempo, mas a gente vai dar sempre o nosso melhor com alegria no Senhor, se o Senhor está conosco. Se nós pedimos direção, o Senhor sempre vai estar conosco. E eu já Bom, te peço aqui nessa noite, aqui nesse momento, se inscreva no canal, curte bastante esse vídeo, compartilha para muitas mulheres, compartilha para os maridos também, compartilha para todo mundo, para que esse dia venha a ser lembrado, venha a ser especial para cada uma de vocês, mulheres. Nós somos demais, e o Senhor nos criou, imagem e semelhança dele, porque ele tem um propósito na minha e na tua vida. A nossa nascença, a nossa vida não é em vão. Tudo tem um propósito diante de Deus. Que Deus te abençoe. que Deus te abençoe, né? Que você tenha um dia especial, tá? E que Deus possa engrandecer o nome dele através da sua vida, tá?
Feliz Dia das Mulheres e que esse dia venha ser recordado por muitos e muitos anos. E outra, dá uma cutucada no marido aí, pelo amor de Deus, tá? Manda ele polir a coroa. Quero que você lembre disso até polir a coroa. Pelo amor de Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Feliz Dia das Mulheres! Eita!